Brava Clínica. Ciência e tecnologia a serviço da saúde. Opções de tratamento para o sorriso, face e corpo. Odontologia, cirurgia plástica e dermatologia num só lugar. Quando conhecimento e experiência contam, faça a escolha certa. Sou Brava Clínica, Rodovia Oswaldo Reis, Riviera Business, Praia Brava, em Itajaí. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta celebração da Sexta-feira da Paixão. Celebramos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A celebração da Sexta-feira da Paixão é marcada pelo silêncio e pela escuridão. Nós teremos momentos de ouvir o relato da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o relato, nós teremos os momentos em que as velas do candelabro serão apagadas. E se você colocou na sua casa as 7 velas, que agora devem estar acesas, você vai apagar junto com a gente. Na medida que a gente apaga aqui, você apaga também. E assim a gente se une através deste canal nesta celebração. Como na quinta-feira da Paixão, também o culto de hoje não se encerra. Não terminaremos com bênção nem envio. Convidamos para a celebração do domingo de Páscoa, que dá continuidade ao tríduo pascal. Convido você agora para termos um momento de falar com Deus em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu enviaste Teu Filho para nos reconciliar contigo. Reconhecemos que Ele revelou imenso amor quando se sujeitou a sofrer traição, abandono e morte de cruz. Pedimos-te, Deus, que esta celebração nos auxilie a refletir sobre os acontecimentos da Sexta-feira da Paixão, fatos que revelam o Teu amor imensurável pela humanidade. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo para sempre. Amém.
Nós vamos agora ouvir o relato da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como intervalo do relato, as velas no altar serão apagadas e você acompanha em casa com esse mesmo gesto. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedrão. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou, você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali, deu-lhe uma bofetada e disse, isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade,
por que é que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: será que eu não vi você com ele naquele jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: o Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e puseram na cabeça dele. E então o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam
que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra, em hebraico, Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos respondeu: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Neste letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva, este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dele, Maria, a esposa de Clopas e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe.
E este discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum, molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então, baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandassem tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso, contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. E isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Por que motivo os te mostrar?
podemos graças rendemos quando afinal da terra for chamado, quando acordar no reino teu sagrado e te louvar por toda a eternidade tua bondade. Prezado irmão e querida irmã, temos a tarefa sempre, a cada momento, de interceder pelas dores do mundo, pelas pessoas ao nosso redor, pelos sofrimentos que se abatem sobre nós e nossos semelhantes. Te convido agora a ter este momento de oração. Eterno Deus, Tu tens te revelado aos povos e o Teu Evangelho tem edificado comunidades por todo o nosso vasto mundo. Guia a Tua Igreja, Senhor, a fim de que ela permaneça fiel e proclame a Tua salvação em palavras e em obras de misericórdia. Amado Senhor, Tu guias Tua Igreja e conduzes Teu povo, anima, fortalece e apoia as diferentes lideranças que há nas comunidades cristãs. Mantém sua saúde, sua prontidão para o serviço na seara e ajuda-as a manterem-se fiéis ao chamado de Te servir. Bondoso Senhor, Teu Filho intercedeu por nós. Intercedemos por tantas pessoas neste mundo que sofrem pela perda de vidas, com a pandemia, nestes tempos que estamos enfrentando, mas também com tantas outras situações. Dá-nos firmeza, resiliência, sabedoria, compaixão, perseverança e esperança. Recebe nossas orações, Senhor, atende nossas súplicas. Rogamos por Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Neste momento, vamos receber a cruz de Cristo, que será levada ao altar em procissão. Eis aqui a cruz que dá a vida, dela pendeu a salvação do mundo. Vamos contemplá-la. Eis aqui a cruz que dá a vida, dela pendeu a salvação do mundo. Vamos contemplá-la.
Eis aqui a cruz que dá a vida, dela pendeu a salvação do mundo. Vamos contemplá-la. Que te fiz, ó povo meu, que te fiz, meus escolhidos, onde falhei, em que foi que te faltei? Fiz-te sair do Egito, com maná te alimentei, dei-te uma boa terra, com fartura, leite e mel, e tu preparaste para mim, teu rei, esta cruz, rude e cruel. Dei-te uma bela vinha, água doce, o que precisaste, e foste amargo comigo até o fim. Dos teus perseguidores te salvei, afogando-os no mar, e a mim entregaste sem piedade aos inimigos. Dei-te água e o maná do céu enquanto peregrinavas no deserto. Recebi fel e vinagre quando na cruz eu tive sede. Dei-te terras, vitórias sobre povos inimigos. Recebi açoites, bofetadas no rosto e uma coroa de espinhos. Dei-te prosperidade, filhos, companhia. Deste-me a cruz e ali me abandonaste. Onde foi que te faltei? Tão longe se pode seguir, universo tão vasto até conquistar, prosseguir, o limite alcançar, para então descobrir que Ele está mais além, no calar, no lembrar que viemos do pó, que o autor do que somos é o Deus Criador. É possível reconhecer que somos fruto do seu grande amor. A vida reserva mistérios, o porquê do nascer e também do morrer, o que prova que a vida não temos nas mãos. Resta a nós perguntar o que falta entender, no calar, no lembrar que viemos do pó, que o autor do que somos é o Deus Criador. É possível reconhecer que somos fruto do seu grande amor. Amados, podemos seguir sem temer os limites da vida, enfrentar mãos vazias erguidas ao céu, preenchidas serão pela graça de Deus, no calar, no lembrar que viemos do pó, que o autor do que somos é o Deus Criador. É possível reconhecer
quero te convidar para continuar na celebração do Tríduo Pascal, que terá sequência agora na madrugada do domingo de Páscoa. Para aquela celebração, eu te convido a providenciar, se possível, uma vela para cada pessoa, se não, uma vela para a sua casa e acender somente no momento indicado. Você pode também preparar o seu café da manhã e esperar o momento da celebração para tomar o seu café. Então, o desafio é esse. Acorda cedo, acorda a família, prepara a mesa do café e participe da celebração de Páscoa. Haverá o momento, ao final da celebração, onde nós teremos o momento da partilha. E então ali, com a sua família, você pode tomar o café de Páscoa. Assim nós convidamos você para continuar esta celebração. Adoramos a Cristo, bendizemos a Cristo. Pela Santa Cruz, Cristo redimiu o mundo. A Ele louvamos e adoramos. Sou Brava Clínica. Ciência e tecnologia a serviço da saúde. Opções de tratamento para o sorriso, face e corpo. Odontologia, cirurgia plástica e dermatologia num só lugar. Quando conhecimento e experiência contam, faça a escolha certa. Sou Brava Clínica, Rodovia Oswaldo Reis, Riviera Business, Praia Brava, em Itajaí.